Somos testemunhas de uma era em constante mutação. Uma era onde a fronteira entre A gente percebeu que as pessoas tinham muita dificuldade de entender o que é inteligência artificial. Então a gente criou, aqui no Capra Institute, uma maneira de explicar isso através de arte. Afinal, a arte talvez seja a melhor maneira de explicar as coisas sem necessariamente entrar nas características técnicas. Todo mundo pode ver, se inspirar e aprender de uma maneira sutil, sem ser teórica, prática. Ela vem, ela explora, ela se questiona e ela sai com um aprendizado a mais. E o que eu acho que a gente fez, através da metonímia, foi exatamente tangibilizar a inteligência artificial e dados, obviamente, através de visualização da informação, interação com a inteligência artificial. Nosso contato com a inteligência artificial é cada dia mais frequente. A gente utiliza para revisar texto, gerar imagens, tirar dúvidas no dia a dia. Eu acho que precisa abrir a cabeça das pessoas com relação ao que a gente está vivendo agora, né? O mundo está sendo transformado pela tecnologia, pelos dados e pela própria inteligência artificial. A gente está sendo transpassado pelos dados sem a gente nem necessariamente perceber. É justamente o que a gente pode fazer com os dados que vão interferir na nossa vida, seja positivamente, seja negativamente. A gente tem a possibilidade de acelerar processos que antes dependiam de uma mente criativa humana, com tempo dedicado, técnica aprendida. A gente está com um acesso bastante gigantesco, quase ilimitado aos dados, seja por causa da internet, seja por causa dos nossos wearables que estão aí fiscalizando, olhando nossa saúde, batimento cardíaco, nosso sono. Uma pessoa pode utilizar dados para talvez aumentar a performance física no âmbito de saúde, no âmbito dos esportes. Muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão ou basear algo no nosso dia a dia mesmo, não só em situações de trabalho. E se a gente tem informações prévias, né, de como aquilo normalmente ocorre, fica mais fácil de tomar nossas decisões no dia a dia. Então, se a gente não conseguir encontrar uma maneira de facilitar o acesso das pessoas, a gente não está democratizando a tecnologia com o mundo, e sim com poucos que têm acesso a isso, né, a esta técnica. Então, acho que o nosso principal objetivo é conseguir democratizar de alguma maneira a maneira que elas navegam na tecnologia, que não necessariamente precisa ser por uma maneira técnica, né? A inteligência artificial não é nada mais do que dados em movimento. Se a gente parar para pensar, a automação, ela pega dados e coloca elas a andar no tempo, para frente. Ela pega dados históricos, tu coloca regras e essas regras são estabelecidas para frente. E o que acontece com a inteligência artificial? Ela é simplesmente dados em movimento. Eu acho que a gente representou muito bem isso aqui na exposição, quando a gente trouxe os elementos interativos, a maneira de interagir do físico com o digital. Foi exatamente isso que a gente trouxe para esse experimento de vivência de uma pessoa com dados de inteligência artificial. Eu acho que a maneira de explicar dados atual, ela sempre necessita de um técnico para decodificar. A visualização de dados, ela vai ser muito importante para representar grande quantidade de informação. E se precisar olhar isso num formato mais de tabela, né, que é o formato mais comum, a gente não vai ter a noção do todo, né, de como representar isso. Quando a gente vai para uma empresa antiga, usava máquina de escrever e tudo mais, tinha um monte de planilha, um monte de tabela com anotações físicas. A questão é que agora a gente consegue jogar para um Excel, que tem maneiras muito mais fáceis de buscar e tudo mais, e quando a gente tem um Excel muito superpopulado, que tu já não consegue mais olhar os dados numa tabela, numa planilha, tu vai buscar outras técnicas de visualização de dados. E aí que entra tão importante e tão fundamental nos tempos de hoje, a questão de visualização de dados, que a gente vai estar trazendo uma maneira mais amigável para ver dados, e a gente vai conseguir trazer um propósito específico para o dado. A arte, ela é um elemento abstrato que de alguma maneira cria uma vivência. E às vezes a vivência, ela não precisa ter conhecimento prévio nenhum sobre o tema. O fato de tu olhar para uma obra e tu te conectar com ela visualmente e a partir disso tu descobrir quais os dados estão ali dentro, talvez seja a maneira que a arte sempre foi colocada, que a gente sempre consumiu arte através disto, né? Porque no final das contas, toda arte tem dados por trás. Seja uma ideia de um artista, seja uma produção de um infográfico, sempre tem dados por trás. E o que ajuda a gente a consumir aquela informação, talvez seja exatamente a arte. E no momento que a gente olha para diversos quadros, diversas informações que muitas vezes estão sendo construídas em tempo real aqui, né, dentro da exposição, a gente começa a repensar em como a IA é feita
e no que ela pode de fato impactar ou não. A gente consegue compor a obra como esse aqui, onde as pessoas vão preenchendo e gerando já a visualização conforme vai chegando as respostas. A gente tem só um quadro ali com o eixo X e o eixo Y, e conforme as pessoas vão colocando as respostas, essa obra vai se formando. Acho que a única maneira da gente conseguir entender a influência dos dados na vida das pessoas é olhar primeiro para a história, depois como ela está afetando a gente no tempo atual, nesse momento que a gente está vivendo, e a gente começar a perceber quais elementos disso vão nos afetar no futuro. Isso tanto para dados quanto, obviamente, os dados em movimento, que é a inteligência artificial. Então, eu acho que o fato da gente estar olhando para a exposição em 3 tempos diferentes ajudam as pessoas a entenderem que já tem uma longa história até aqui, que a gente está vivendo um hype, uma grande ascensão do tema em tudo que a gente está fazendo. Dada a velocidade que tudo isso está sendo incorporado, melhorado, amplificado e atendendo diferentes públicos por diferentes razões, atendendo diferentes gerações, a probabilidade de que a IA vai estar interferindo de alguma maneira na nossa vida é gigantesca. Mas que talvez ainda o futuro, ou o que vem pela frente, ainda não está tão claro. Ainda tem algo que a gente precisa descobrir. A gente não sabe até onde é realidade, até onde é uma bolha muito específica pensando grandes características da inteligência artificial no nosso cotidiano. E eu acho que a gente fez esse exercício, inclusive dentro da exposição, de deixar esses espaços dessa maneira, né? A gente conseguiu deixar talvez um futuro mais aberto, onde a gente precisa descobrir isso que a gente está vivendo e como vai afetar daqui para frente a vida da gente com esse monte de tecnologia e elementos artificiais na nossa vida. A exposição foi projetada para funcionar como uma linha do tempo, onde a gente vai percorrer pelo passado, presente e futuro da inteligência artificial e dados. Aqui vocês vão se deparar com 7 salas temáticas com obras de artistas internacionais e nacionais, que utilizam principalmente dados na sua concepção. Quando nós pensamos no conceito da exposição, a gente imaginou que deveria ser para todos os públicos, para quem é amante dos dados, da inteligência artificial ou da arte. Nós queremos mostrar para as pessoas que elas podem sim aprender dados de uma forma mais divertida e algo que está no nosso cotidiano, como a arte. Queremos trazer escolas e universidades até diretores de empresas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a inteligência artificial muitas vezes ela pode estar enviesada conforme o banco de dados que alimentou ela. E ao mesmo tempo, a IA muitas vezes delira e traz informações que não são de fato informações verdadeiras. Não adianta pedir alguma coisa para ela a qual você não tem a mínima ideia de qual é o contexto daquilo e como é que funciona sem ser pela resposta que a IA te deu, né? Não dá para acreditar em qualquer resposta da IA generativa. Então a gente vai dar com um pensamento crítico muito mais baixo, porque a gente vai estar confiando muito na máquina, e isso pode ser um risco bem significativo para a maior parte dos pensamentos humanos sobre como a gente define como a sociedade tem que ser, já que é uma definição filosófico-social-política, mas também de alguns alunos não quererem fazer o exercício de pensar sobre um problema, já que para eles tinha pouco valor o pensar e refletir para solucionar um problema, já que a resposta estava pronta em algum outro lugar. Nosso cérebro deixou de ser um repositório de informação, já que a gente consegue transferir essas informações para um livro, para um caderno, mas o nosso cérebro ainda é uma máquina de processamento, que a gente cria conexões muito específicas a depender da vida de cada pessoa, ou seja, a história de cada pessoa, os conhecimentos incorporados e as vivências que acabaram recebendo dos seus familiares, do seu entorno e tudo mais. Talvez a gente esteja perdendo uma capacidade muito específica de criação, de processamento, de pensamento humano. Então talvez exista um certo risco de uma hiperutilização da inteligência artificial possa trazer uma certa perda para a inteligência humana, num sentido de menos pessoas utilizando ativamente o cérebro para pensar cenários e possibilidades. No momento que a gente tem tantas informações vindo de todos os lados ao mesmo tempo, a gente tem até um termo chamado infoxication, que são muitas informações que dificultam a minha tomada de decisão. E a inteligência artificial é um melhor exemplo disso. Quando ela é utilizada para amplificar nossas capacidades cognitivas, ela tem um potencial incrível, mas ela só amplifica e potencializa o que já existe. Ela não transforma e não Olha, parece que a tentativa de derrubar aqui o que eu tô tentando fazer, ela tá incansável. Então foi mais uma vez que o raciocínio foi interrompido, mas eu não vou desistir de trazer essa discussão, seja lá com quem eu estiver falando agora. Espero que eu esteja falando com alguém, espero que alguém esteja ouvindo e pensando. E aí vem uma questão.
É lindo transferir e terceirizar a responsabilidade para a máquina, mas existem decisões que é o coletivo humano decidindo sobre o mundo. Então, eu acredito que esse pensamento crítico, esse pensamento analítico é muito relevante para a gente utilizar as máquinas sabiamente, mas mantendo nossa posição de poder, de definição e de formação coletiva e compartilhada entre todos os seres humanos. Acho que a exposição ela é uma expressão do que a gente está vivendo. Nos últimos anos eu viajei bastante, vi exposições em lugares muito legais, como o MoMA, entre outras exposições ao redor do mundo, que traziam elementos individuais de dados ou inteligência artificial expostos em espaços muito legais. E eu acho que quando a gente trouxe isso e realizou através do Capra Institute, a gente tentou trazer numa linguagem mais acessível, mas numa exposição temática, toda dedicada a dados de inteligência artificial. Então acho que a inspiração vem do mundo que está consumindo dados de inteligência artificial, mas eu acho que o fato de fazer ela dedicada, específica sobre o tema, é para a gente poder amplificar, democratizar o assunto. A gente tem uma escola de educação analítica, uma casa onde a gente ocupa com formação, desenvolvimento das pessoas em habilidades analíticas. Quando a gente pensou nesse processo, a gente disse, vamos ocupar esse espaço, vamos disponibilizar isso dentro de um espaço de desenvolvimento de habilidades analíticas. Afinal, a arte dentro de dados de inteligência artificial precisa fazer parte disso. O que a gente pensou daqui para frente é, obviamente, que esse espaço permaneça com essa característica visual, mantendo a essência dos dados e da inteligência artificial conectada nos espaços, mesmo durante as aulas. Então, acho que o futuro da exposição é ela se tornar uma galeria viva, e que as pessoas possam conhecer mesmo após o período da exposição, dentro de uma sala de aula, poderem ter acesso à arte de uma maneira que conecte elas com dados. Acho que a gente criou uma maneira muito bacana das pessoas expandirem a experiência delas. Além de fisicamente, também levar para o virtual e para o digital de uma maneira navegável, exploratória. A gente criou um radar, né, para as pessoas poderem navegar na exposição de uma maneira contínua. Então elas podem sair daqui e explorar os temas. E eu acho que isso mantém a ideia do visual, porque o próprio radar ele é um elemento visual, ele é uma arte. E isso a gente conseguiu fazer uma extensão da exposição para que as pessoas levem para casa, além, obviamente, do fato delas interagirem com as obras e terem suas interações diretas deixando suas mensagens dentro da própria exposição, que também ultrapassa o tempo atual e deixa para o futuro um legado aí do que a gente está construindo.